Beleza, pessoal? Tudo bom? Vamos seguir então essa parte prática olhando agora para o trecho de código que usa o for, né? A estrutura de repetição do for. Então, lembrando aqui de forma resumida o que é o for, né? O for é uma estrutura lógica em que eu vou fazer uma repetição de ações. E ele é sempre montado dessa forma, tá? Eu tenho o for para iniciar que eu vou repetir um trecho de código e eu coloco esse conjuntinho de elemento dentro de uma sequência. Então eu tenho para cada número de uma sequência, ou para cada item de uma sequência, eu consigo pegar um por um e faço uma decisão em cima desse conjunto, né, de interações baseado nesse item, né, nesse elemento. Então o que eu tenho na palavra-chave aqui? O for, tá, para iniciar esse conjuntinho do for. Eu tenho a variável de interação, que é o próprio elemento aqui, né, de cada uma das sequências. O in aqui ele me informa que eu estou colocando esse elemento participa de uma sequência, né, de uma listagem. A própria sequência em si de dados, né, que eu vou colocar para ele poder iterar um por um. Os dois pontos para poder fazer o início e dentro do código e faço a implementação. Então, uma forma exemplificada. Eu tenho aqui uma lista de nomes, tá? Lista, lembrando, colchetes. Então eu tenho 3 nomes, Alice, Bob e Charlie, tá? Se eu quero ver um nome por vez, né, printar na tela um nome por vez, eu posso usar o for. Então eu tenho o for, para cada nome da lista nomes, eu coloco o quê? Eu faço o quê? Né? Eu entro aqui e faço um print na tela. Então print nome. Esse nome aqui, ele vem primeiro, a primeira posição, Alice. Tá vendo? A primeira saída vai ser Alice porque ela é a primeira posicionada na lista. Terminei isso aqui, ele volta aqui em cima, troca o item para o próximo e faz o que a função aqui embaixo tá dizendo. Então eu printo o Bob e depois eu printo o Charlie. Tá certo? Essa é a ideia aqui do for. Então vamos para o exercício, pessoal. O que a gente tem aqui? O exemplo de fazer o cálculo de um fatorial. Tá? Então o fatorial nada mais é do que calcular em forma decrescente um valor. Então, se eu quero o fatorial de 5, eu calculo 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, paro no 1 e tenho o valor do fatorial. Tá? Então, nota que quando eu dou o fatorial de um valor inteiro, eu tenho uma sequência de números em que eu vou fazer a multiplicação de cada um deles. Tá? Pausa o vídeo, dá uma pensada como que você vai montar isso, né? E a gente volta depois. Beleza, pessoal, vamos lá. A ideia do fatorial, então, é eu digitar um número e ele calcula para mim uma sequência de multiplicações e me mostra o valor final. De forma resumida aqui, como é que a gente vai fazer? Primeiro, vamos digitar esse número. Tá? Então, de forma interativa, eu posso colocar na tela o número que eu quiser. Depois que eu digitar esse número, eu vou fazer uma função que calcula o fatorial. Daí, eu tenho aqui uma forma de fazer esse cálculo. Seria o quê? Vamos pensar aqui com calma o que essa função está fazendo. Esse trecho aqui não é nenhuma função, né? É um trecho de código. Eu inicio sempre o fatorial com o valor 1. Tá? Então, a partir do momento que eu sei qual que é o meu número digitado, eu posso ir aumentando esse valor e multiplicando ele, um por um. Né? Então eu começo em 1, e aí nesse número que eu digitei, eu vou pegar elemento por elemento. E essa função range aqui, ele cria para mim uma sequência, tá? De números, partindo sempre do zero até esse número que eu digitei. Então, o elemento que eu estou pegando aqui é o primeiro elemento da função range, que no caso é zero. Então eu pego aqui a primeira iteração, vai ser elemento igual a zero. E aí o que eu calculo? Elemento mais 1, porque eu não posso pôr zero, né? Por isso que eu ponho mais 1 aqui na frente, vezes o valor fatorial dele. Na primeira iteração, o valor fatorial é 1. Então, está dando 1 vezes 1. Tá? E isso dá 1. Ótimo. Até aí tudo bem. Só que aí não acabou. Ele volta aqui para fora e o elemento troca de valor. A primeira iteração foi 0. A segunda agora o elemento vai valer 1. Então, o elemento valendo 1. Aí ele volta aqui, 1 mais 1 agora é 2. Então, duas vezes o valor desse fatorial número. Esse fatorial número, até esse momento, está valendo quanto? 1. Então, vai dar 1 vezes 2. Daí ele coloca, então, agora que o novo valor fatorial número é igual a 2.
E assim eu vou iterativamente, né, de forma a repetir esse mesmo processo de cálculo até chegar no último número. Daí o último número fecha todas essas multiplicações e eu tenho o valor final do fatorial. E aí eu posso colocar um print de tela desse tipo aqui, por exemplo, né? Esse formato aqui, a primeira vez que você pode estar vendo, é uma junção de várias strings. Então eu posso ter um trecho em string, né, o fatorial de, daí eu coloco o número, daí aqui eu já estou fazendo automaticamente a conversão do número para string, o outro a conversão de número para string, tá? Então só para ter um exemplo aqui, vamos fazer um fatorial do valor 5, que nem estava ali em cima. O valor de 5 fatorial é 120, como estava no exemplo, né? Então vamos fazer do 10, por exemplo. Quanto que vai dar? Vai dar esse númerozão aqui. 3.628.800, tá? E aí você pode fazer qualquer outro número aqui que vai funcionar, tá? Fatorial de 8. Então, é esse número aqui. Tá bom, pessoal? Bom, vamos seguir para o exercício 2, então. Vamos fazer um programa que mostra a quantidade de números pares e quantidade de números ímpares num conjunto de números definidos. Então, eu tenho já um conjunto de números, quero saber quantos são pares e quantos são ímpares. Dá uma pensada, pausa o vídeo e a gente volta. Beleza, pessoal? Vamos dar sequência aqui. E aí, só para agilizar um pouco, para não ficar muito longo o vídeo, já vou colocar aqui a solução, tá? O que eu tenho? Primeiro, a definição de um contador. Quantidade de ímpares e quantidade de pares. E eles começam com zero. Tudo bem, né? Daí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for para que nessa sequência de números que eu tenho aqui em cima, ele vai elemento a elemento fazendo a seguinte decisão. Bom, esse número aqui, ele é ímpar ou é par? E aí eu estou usando esse operador aqui de resto, né? Então esse operador ele vai fazer a divisão por 2 e vai ver o resto da divisão. E não o valor da divisão, mas o resto dela. Então no fundo eu vou ver se ele é divisível por 2. Qualquer número divisível por 2 é um número par, tá? Então se eu pego o elemento e vejo o resultado da divisão por 2 e se esse resto, né, desse elemento aí, dessa divisão, for igual a zero, quer dizer que ele é divisível por 2. Se ele é divisível por 2, ele é par. Então eu pego a quantidade par e somo mais um, tá? E aí se não for divisível por 2, então, né, else, aí eu somo um ímpar. Aí eu pego o outro contador e somo um mais um nele. Daí ele vai fazer isso para todos os elementos e aí eu posso printar na tela quantos são ímpares e quantos são pares. Então, quando você executar esse código, ele vai mostrar que são 9 números ímpares e 12 números pares. Tá bom? Beleza, pessoal? Vamos encerrar então essa parte do for, né? Essa aula já está direcionada para alguns exercícios para o for. Pode ficar à vontade para ver mais exercícios na internet. Eu vou deixar mais também aqui na lista para você ficar à vontade para treinar um pouco mais. E aí a gente segue para a próxima aula sobre o while, que é muito parecido com for, é uma estrutura de repetição também, só é um pouco diferente na construção desse trecho, tá? de operação lógica. Até mais!